Olá, queridas professoras, tudo bem? Vamos à nossa pré-aula de hoje, lição 8, um primo ciumento. Ao final da lição, nosso objetivo é que a criança saiba que a fofoca e inveja são sentimentos assim muito ruins e que devem ser vencidos pela bondade e pelo amor. Nosso objetivo também é levar a criança a sentir repugnância pela inveja. É algo assim muito ruim mesmo. Fofoca e inveja, nunca mais. E também deverão vencer a fofoca. Se nós temos entre nossa turminha alguns com esse problema, que na convivência a gente já percebe, né? Que elas possam vencer esse sentimento ruim pela graça de Cristo. Bem, vamos à primeira parte, conquistando a atenção. A sugestão aqui é uma dinâmica bem interessante. Você deve chamar duas crianças em segredo e contar para elas uma coisa. Diga assim para elas, olha, atrás da porta ali alguém deixou um prato sujo. Nossa, que coisa feia. E aí diga para ela, contar para outros coleguinhas da classe, mas em segredo. Chega lá e contar assim, bem no pé do ouvido. Aí, ao final, aquelas devem contar para outras, e assim toda a classe vai ficar sabendo do segredo, mas todo mundo fazendo de conta que é segredo. Quando todo mundo já sabe a história, todo mundo já ouviu, aí você diga para alguém lá olhar atrás da porta, ver o que tem lá. Não tem nada. É apenas uma dinâmica. Aí você explique para as crianças como que uma fofoca pode parecer verdade. O fato de você contar em segredo, a pessoa se sente especial. Olha, contou para mim, confiou em mim. E aí ela vai entender como isso é perigoso. E no final você diga, olha, a história de hoje vai falar sobre algo que aconteceu parecido com o que nós brincamos aqui, mas muito mais sério. Apresentando a lição. Coré era primo de Arão, de Moisés, e ele começou a ter uns pensamentos assim, de ciúme. Ele era da tribo de Levi, também uma tribo importante, que era a tribo que ajudava a muitas coisas no trabalho do Senhor. Alguns eram separados para serem sumo sacerdote como Arão e sacerdote como seus filhos. Mas não eram todos que ministravam lá no templo, né? No serviço sagrado. E Coré começou a ficar com inveja deles. Primeiro estava só na cabeça dele. Ele achava que, será que é Deus mesmo que escolheu eles? Será que não é Moisés que escolheu o irmão dele, só eles aí para seus chefes? Ficou isso na cabeça dele. Depois da cabeça dele, ele não se conteve e foi falar com outros amigos dele. Um amigo chamava-se Datã e o outro Abirão. E foram lá e eles concordaram com ele. Não, você tem razão. É isso mesmo. Que negócio é esse que só Moisés quer? E Arão e a família deles que são chefes. E aí, quando ele viu que dois concordaram, eles começaram a espalhar essa mentira. E conseguiram 250 líderes, príncipes do povo de Israel, que começaram também a ficar com essa ideia de inveja no coração. Quando Coré viu que essas pessoas concordaram com ele, aí ele ficou todo cheio de si. Agora eu vou conversar com Moisés, agora eu vou resolver essa história. E foi lá falar com Moisés. Quando ele falou com Moisés ficou muito triste, porque aquele povo sempre trazia problema. Moisés intercedia por eles, orava a Deus, pedia mais uma chance. Agora esse povo duvidando do amor que ele tinha por eles. E aí, quando Moisés passava por problema, onde que Moisés ia? Ele ia lá no templo falar com Deus. Moisés foi falar com Deus e Deus falou para ele reunir esse povo todo
e que eles deveriam vir com um incensário, porque eles eram também pessoas que trabalhavam, né, na causa de Deus, e deveriam se apresentar diante de Deus no dia seguinte. Vê como Deus é bondoso? Deu uma noite para eles pensarem bem naquilo que eles estavam fazendo. Moisés disse, não, não é verdade isso. Deus quer provar para vocês que ele usa a mim, ele escolheu a mim para resolver as coisas aqui. E aí, sabe o que aconteceu? Quando foi no dia seguinte, que Moisés tinha avisado para ele que eles deveriam ir diante de Deus, vários foram, mas Datã e Abirão ficaram lá na porta da tenda deles, todos orgulhosos. Moisés disse assim, olha, vou dizer para vocês uma coisa, se eu estiver errado, Deus vai fazer alguma coisa aqui contra mim. Mas se estes homens estiverem errados, Deus vai fazer alguma outra coisa. Se por um acaso esses homens morrerem de maneira natural, comum, com alguma doença, eles estão certos. Mas se eles morrerem de uma forma diferente, que vocês vão ver a mão de Deus ali fazendo alguma coisa, então eu é que estou certo e eles que estão errados. Mesmo assim, eles ainda ficaram rebeldes. Moisés deu essa advertência dando mais uma chance para eles. Vocês acham que se eles se arrependessem, Deus ia aceitar? Sim, Deus é um Deus de amor e misericórdia, ele aceitaria. Mas não, eles ficaram cada um mais orgulhoso que o outro, cada um mais rebelde que o outro. Estavam prontos para a briga. E sabe o que aconteceu? Deus falou para Moisés, para o povo, olha, quem é do Senhor, venha para o lado de cá e se afaste desses homens maus. Aí o povo que creu em Deus se afastou. E Deus fez com que abrisse um buraco ali na terra que engoliu aqueles homens maus. Que situação triste, né, para Moisés. Coitado de Moisés. Mas sabe, crianças, o que aconteceu? Mesmo com aquele grande problema daqueles líderes terem morrido, alguns ainda ficaram com o coração dividido. Será que Arão e Moisés estão obedecendo a Deus e é Deus mesmo que está falando com eles? Então Deus disse assim para Moisés, vou dar mais uma chance. Fala para eles virem amanhã aqui e cada um trazer uma varinha. Aí eu providenciei umas varinhas aqui que eu tinha no quintal. Você, professora, também providencia algumas varinhas que você consiga, né? Se você não tiver varinhas lá, você pode usar mesmo esses palitinhos que a gente usa para fazer espetinho, né? De proteína vegetal. E eu tinha aqui. E Deus me deu mais uma bênção ainda que vocês vão ver daqui a pouco. Cada um deve trazer uma vara e deve escrever o seu nome na vara. E deixar essa vara aqui num lugar especial para Deus fazer a prova. Cada tribo, então, pegou a sua varinha, escreveu o nome da tribo e levou para Moisés. Moisés colocou lá na igreja, no tabernáculo, onde Deus se manifestava. E colocou lá. Como aquele povo estava muito rebelde, Deus queria destruir aquele povo. Tinha mandado uma praga, começaram a ficar doentes. Arão e Moisés começaram a interceder. Arão saiu com o incensário, intercedendo pelo povo. Deus fez com que a praga cessasse, mas disse, então eu vou fazer mais uma última prova. E aí Deus pediu para cada um trazer a sua varinha. E disse assim, olha, tragam todas as suas varas. A vara que florescer, a vara da tribo, do nome que tiver escrito aqui, que florescer, esse é o que Deus escolheu para ministrar no templo, ser o sacerdócio. E aí eles foram todos dormir aquela noite. A sugestão do manual é que você apague a luz da sala
e faço todas as crianças adormeçam ali. E aí, quando amanheceu outro dia, você diz, ah, chegou, amanheceu o dia. Os israelitas todos foram lá ver as varinhas. Enquanto as crianças dormem, você vai colocar uma varinha diferente no meio das outras ali. E aí, quando eles foram lá olhar, no meio daquele monte de varinha, só uma tinha florescido. E quando foram olhar o nome daquela varinha, estava escrito lá o nome de Arão, escrito na varinha. Então Deus confirmou que era Arão que era para ser o sumo sacerdote. E sabe o que mais, crianças? Além da varinha cheia de broto, folhas, ainda tinha dado fruto, ainda tinha dado amêndoas, né? O milagre de Deus é completo. Tudo que Deus faz é perfeito. A varinha que floresceu foi colocada lá no templo, no lugar santíssimo, para que o povo sempre se lembrasse de que Deus escolhe os seus sacerdotes e que as pessoas devem sempre respeitar. Os nossos sacerdotes hoje são os pastores. Nós devemos respeitá-los. Mesmo que alguma coisa, pode ser que eles errem em alguma coisa, porque eles são humanos, mas nós devemos respeitá-los e orar a Deus por eles. Nunca desrespeitar os nossos líderes. Memorizando. O verso de hoje diz que a inveja é a pessoa ficar de olho gordo nas coisas dos outros, querer ter o que os outros têm. E a ambição é a pessoa que querer estar sempre ser o primeiro, sempre no primeiro lugar, sempre ser o chefe. Esse tipo de sentimentos trazem sempre confusão. Se é na escola, se é na casa, se é na igreja, isso só traz confusão. E o nosso verso de hoje alerta contra isso. Vamos falar do nosso verso de hoje? Pois onde há inveja e ambição egoísta, você deve fazer expressão para a criança perceba. Aí há toda espécie de briga e confusão. E depois você abre a mão para dizer o endereço do verso. Tiago 3,16. Revisando. No revisando, nós temos uma dinâmica muito legal. Você deve pegar uma das varinhas que você usou para ilustrar, explicar a lição e deve dar na mão de uma criança. Coloque as crianças em círculo e comece a cantar um corinho. E cada criança vai cantando e passando a varinha para os coleguinhas. Aí você começa a cantar. 1, 2, 3, abre o teu coração, pois Cristo quer entrar. Onde parar a música, a criança que tiver com a varinha na mão vai responder as perguntas sobre a lição, revisando, para ajudá-las a lembrar da lição. Escuta. Como era o nome do primo de Arão que era ciumento e invejoso? Coré, eles vão dizer. Como que começou a confusão? Ele já saiu falando? Não, começou na mente dele, no coração. Então é assim, você vai fazendo várias perguntas sobre a lição e a varinha vai circulando. Eles estão em círculo, né? E você para a música a hora que você quiser. Pode ser uma outra música que eles gostem, né? E assim você vai. A cada criança que acertar, você pode dar uma lembrancinha para ele. O manual dá a sugestão de você dar uma bolachinha que tenha um formato de uma varinha. Você pode também guardar e deixar para entregar na saída para os pais, né? Eu, como tenho aqui muitas amêndoas, eu vou dar uma amêndoa para cada um, certo? Isso serve para eles se lembrarem da vara de Arão que floresceu e das amêndoas que são gostosas. Ela não só floresceu, como deu fruto. No aplicando, a sugestão é que você diga para as crianças que inveja, ambição, ciúme são sentimentos ruins, que deixam o nosso coração assim, sujo. Aí você mostra para elas um coração sujo, como é feio, né? E como pesa, como dói um coração sujo.
Aqui eu estou usando o recurso que eu usei em outra lição. Você, professora, também vai juntando, né, os seus recursos visuais e vai usando em outras lições. E aí você diga a elas que é importante que entreguem o coração a Jesus para que o seu coração fique limpinho outra vez. Jesus tem esse poder. Ele pode fazer um milagre no nosso coração. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Aí você canta uma musiquinha para fixar essa mensagem para a criança, né? E diga para ela que é importante ela não se deixar levar por esses sentimentos ruins. Mesmo que pareça que ela tem razão, mas esse sentimento ruim não faz bem. E nós devemos pedir para Jesus tirar de nosso coração todo o ciúme, toda a inveja. E aí o manual tem algumas sugestões de historinhas para a criança identificar se o coração daquela criança estava sujo ou estava limpo quando ela fez aquilo, né? Aí fala, por exemplo, olha, Marcos percebe que Jorge sempre está procurando atrapalhá-lo. Mesmo assim, Marcos procura ser gentil e prestativo com Jorge. Ajuda ele nas lições. Então isso é sinal de que coração limpo ou coração sujo? A criança fala coração limpo. Ele tem Jesus no coração. E aqui tem outros exemplos no manual que você vai utilizando e as crianças vão percebendo que às vezes pode nem parecer ser tão ruim, certo? Mas ali está o ciúme e a inveja e esses sentimentos devem ser tirados com Jesus no nosso coração. Ele limpa tudo. Contando aos outros. Nessa parte, o manual tem duas sugestões. Uma é uma atividade que você vai imprimir, as crianças pintar, e com aquela atividade ela vai contar a historinha para os colegas. A outra opção que eu escolhi é essa aqui. Você pega um palitinho, eu usei aqui palito de espetinho, né? Que eu tinha já mostrado. E aqui eu coloquei umas florzinhas aqui. E a gente pode dar para cada criança. Isso aqui ela pode participar, né? Colocando essas florzinhas, que a gente consegue, às vezes na cidade de você, não sei se vocês têm lugar onde vende isso fácil, a criança mesmo pode ir colocando aqui, né? Depois você corta essa ponta e aí você já traga as folhinhas recortadas de casa e você cola com as crianças ali na hora. Eles gostam de participar, não é? Então, professora, você pode usar também esses e enrolar papel crepom verde e depois colar algumas florzinhas que você, de qualquer outro papel, pode ter acesso ao sulfite colorido que você tenha, e eles colam. Aí, com isso, eles devem levar para casa, contar para o papai, a mamãe, os priminhos, a história de hoje. Lembrando que esse sentimento de ciúme não é bom. Mas com Jesus no coração, nós podemos ter o coração limpo, cheio de amor.